Olá, pessoal. Vamos entrando. Oi, Ana, Patrícia, Bruna, Lucas. Olá, pessoal. Renata, Guilherme, Jéssica. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tô vendo que todo mundo aí tá entrando. Já vou falar qual é o assunto, tá, Cíntia? Boa tarde. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa primeira live aqui do Instituto Mirim. Estou muito feliz em estar aqui. Vamos passar algumas informações bem interessantes para todos vocês. Espero que aproveitem, fique até o final. Tem muita coisa aí boa. Temos 2 participações especiais, tá? Então, pessoal, nossa live, o tema é como retornar à rotina após a pandemia. Você se sente seguro? Tá? Então, o Instituto Mirim, essa semana, fez aniversário. Ontem foi o dia do Mirim. Parabéns a todos os Mirins. É um prazer fazer parte de tudo isso. Então, o Instituto Mirim completa aí 38 anos de experiência, que atua e desenvolve atividades pautadas nas políticas de assistência social, proteção dos direitos da criança e do adolescente, também pautadas no trabalho e no emprego. O nosso objetivo, então, é contribuir para a inclusão desses jovens, desses adolescentes no mundo do trabalho, focando, então, na qualificação socioprofissional. O Instituto Mirim, pessoal, conta atualmente com 88 empresas parceiras, que contribuem aí empregando cerca de 1.000 adolescentes por ano. Então, são muitas famílias atendidas, fora a qualificação, que são muitos também qualificados. Estamos vivendo, então, numa época aí bem diferente, algo inédito. Então, a gente está passando por essa pandemia. Já tivemos outra, sim, mas nenhuma comparada com essa que nós estamos passando, com essa gravidade, não é mesmo? E como vamos agir diante de tudo isso? Então, nos causa medo, ansiedade, como vamos atuar frente a essas emoções, a esses sentimentos. Então, hoje eu vou convidar aqui, já vou até chamar o Alex Viana. Deixa eu só ver aqui como é que faz. O Alex ainda não está. Alex, eu vou ficar te aguardando, Alex, você entrar. Então, o Alex, ele é neuroeducador, ele é pedagogo, master coach. Ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre como que funciona o cérebro frente a essas sensações, a essas emoções, o medo, a ansiedade. Deixa eu ver aqui. Pronto. Alex, tá por aí? Boa noite. Boa Oi, tarde, boa né? noite. Boa tarde. Aí já é que horas, Alex? Aqui já passou das 6, das 18. Já? Então já é boa noite. É. Alex, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por aceitar esse convite do Instituto Mirim.
E você também trabalha com jovens, sabe como que funciona então a cabecinha deles, né? E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, Alex. Eu sou professor aqui na Prefeitura de Fortaleza, desde 2007. E como pedagogo, né, sempre atuei ali com o pessoal mais jovem, até 10 anos de idade. E em 2014 surgiu o desafio de assumir a coordenação de uma escola em tempo integral com adolescentes. E aí, quando eu me deparei, né, com a complexidade que é ser adolescente, eu acabei me lembrando de muita coisa que eu vivi nessa fase. E aí busquei conhecimento. E aí saí fazendo curso por cima de curso e aí chegou um momento em que eu me encontrei na neurociência, né? Na neurociência eu encontrei muitas respostas em relação ao funcionamento do cérebro e como isso podia contribuir profissionalmente falando, né? Eu fiz também a formação em coach e adaptei muito desse Legal. conhecimento para as práticas lá da escola, né? Formação para as famílias, formação para os alunos. Então, os meninos de sexto ano lá já sabem onde é que fica o córtex pré-frontal, para que serve essa área, sabe? Que É algo legal. que agrega muito ao trabalho lá na escola. Legal, Alex. Falando então nessa parte aí, Alex, da parte do cérebro, a gente está vivendo esse momento que gera então esse medo, essa ansiedade. Muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Mas antes de lidar, a gente tem que saber, é importante saber também como que funciona, como o nosso corpo reage frente ao medo e à ansiedade, né? Como que o cérebro então atua diante de tudo isso? Pronto, Vanessa, a gente tem um mecanismo natural, né? O medo, a ansiedade, esses sentimentos, eles inclusive são saudáveis, né? Na perspectiva de sobrevivência. O que prejudica são esses sentimentos por longos períodos, que a gente vai gerar um desequilíbrio e alterações, inclusive a nível neurológico mesmo, se não for tratado, né? Aí eu posso apresentar aqui meu amiguinho. Pode, fica à vontade. Pronto, aqui a gente tem um encéfalo, certo? Que ele está completinho. Aqui tem o Certo. cérebro, aqui a gente tem o cerebelo e aqui o tronco encefálico, tá certo? E a gente vai focar no Uhum. cérebro hoje, né, que é o nosso objetivo, certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera, facilitar. Peraí. Presta Pronto, atenção aí, hein? pronto, Aprendizes que estão assistindo, os certo. Então, executivos. Vou fazer aqui, pergunta depois. aqui nós temos o nosso córtex pré-frontal, tá certo? Essa região é responsável pela nossa tomada de decisões, planejamento, controle inibitório. Então, a gente decidir fazer ou não uma coisa está muito associada a essa área aqui. Por isso que eu converso com ela sobre ela com os alunos, porque o adolescente está em pleno processo de formação dessa área. Né? A transição da adolescência para a fase adulta se dá muito pelo amadurecimento dessa área a partir das experiências vividas, certo? Inclusive, essa área está totalmente formada por volta dos 25 anos de idade. É importante que os adolescentes, né, que estão assistindo peguem emprestado o córtex pré-frontal dos adultos para diminuir os prejuízos, né, de algumas decisões que podem ser prejudiciais, certo? Então, essa área ela vem até um pouquinho mais aqui atrás, certo? Só que esse encéfalo aqui, ele não veio com as divisões exatas. A gente vai fingir que aqui é o córtex pré-frontal completo, tá bom? Aqui nós temos o córtex parietal, aqui atrás o occipital e aqui o temporal. Tá? Alex, você saber esses nomes tudinho? Não, não precisa. Tá? A gente vai agora tirar aqui essa camada mais externa, chamada de neocórtex, e vai chegar na área que interessa a gente hoje, certo? Que é o sistema límbico. Segundo a teoria do Paul MacLean, a gente tem três cérebros que evolutivamente se sobrepuseram. Tem um sistema reptiliano, responsável por pressão arterial, por batimentos cardíacos, essas funções básicas de sobrevivência. Um cérebro mamífero chamado sistema límbico, de processamento emocional, e o neocórtex, que é responsável pelo processamento superior, né, dessas funções mais complexas, tá bom? A nossa amígdala, que é a grande maestra desses processos de medo, ansiedade, ela se localiza num local muito estratégico. Ela fica bem aqui pertinho do tronco encefálico. E como é que se dá o medo, né? A gente visualiza alguma situação, né? Vê alguma coisa, a gente capta isso pelos olhos,
Isso é processado no córtex occipital. A gente processa a visão, a gente enxerga nessa área, certo? O processamento é aqui. Só que tem uma areazinha estratégica também, chamada tálamo, que fica aqui no sistema límbico, que tem um desvio. Então, antes da gente tomar consciência da situação lá de perigo, a gente já disparou, a amígdala já jogou os impulsos para o eixo HPA. Né? Eu não vou ficar falando muito termo técnico não, tá? A amígdala já dispara um mecanismo que vai lá para os nossos rins, as suprarrenais, e as suprarrenais liberam cortisol, liberam adrenalina, que faz com que a gente tenha coração acelerado, tenha todas essas reações Sintomas, que a gente né? conhece. Essas reações físicas, né? Isso. Exatamente. Coração acelerado, sangue vai para as pernas, barriga dá um frio, pupila dilata. Então, esse é o mecanismo do medo e da ansiedade. Qual a diferença entre os dois? O medo está associado a algo real, né? Algum perigo que eu estou exposto ali real. A ansiedade está mais associada a pensamentos. Então é interessante que a gente crie mecanismos, né? E a Joane vai falar muito bem disso no momento mais aí adiante, para estreitar os vínculos entre a nossa amígdala, que é essa região primitiva e emocional, com o nosso córtex frontal. Então, quando eu tiver lá o disparo da minha amígdala, que eu tiver os sentimentos relacionados ao medo e à ansiedade, eu preciso tomar consciência desse sentimento para que a minha amígdala se acalme. É como se quando a gente toma um susto, né? A gente toma um susto e aí toma consciência de que não é um risco real e o corpo vai acalmando. Então, a psicologia acaba sendo como é que eu posso dizer? Traz um arcabouço de possibilidades para que a gente crie essas estratégias para evitar os fármacos. Né? Porque os remédios eles têm efeitos colaterais. Então, quando eu puder criar estratégia para tomada de consciência em relação aos meus disparos das amígdalas, né, que são duas, uma em cada hemisfério. E essa tomada de consciência me permite acalmar o meu corpo e diminuir os impactos dessa reação, porque essa química, por muito tempo, vai gerar problema neurológico. Vai atuar numa região chamada hipocampo, processamento da memória. E acaba sendo algo que se retroalimenta, sabe, Vanessa? Na medida, quanto mais eu tenho essa superativação e esse excesso de cortisol e adrenalina no meu sangue, mais afetada fica essa região do hipocampo e menor é a possibilidade do meu cérebro se reparar disso sem o fármaco. E aí o fármaco vem para reequilibrar o sistema, para a partir daí a gente ter essa educação, né, da psicologia. Exatamente. Por isso que é importante, né? Mais à frente a Joane vai comentar essa diferença, saber essa diferença do medo e da ansiedade, né, Alex? Porque o medo é algo que nós temos que sentir, né? Isso até nos assegura de talvez sofrer um acidente, né? Ocorrer algo mais grave. Então, é algo nosso, o medo. A ansiedade também. Só que saber lidar com esses sentimentos, com as emoções é importante. O autoconhecimento, como a gente vai falar mais pra frente, isso sim vai então ajudar a lidar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Que é algo novo, é algo que eu mencionei, causa medo, a ansiedade. Então a pessoa ela não consegue se controlar, porque ela não está entendendo o que está acontecendo com o corpo dela, né? E aí vai tendo aqueles sintomas da ansiedade, e aí ela tá achando que já tá morrendo, que já tá acontecendo algo novo e vai ficando mais ansioso ainda. Então é importante sim saber como o nosso corpo reage, né, frente a tudo isso. Você quer colocar? É isso que você falou, o autoconhecimento liberta, né? Na medida que eu entendo como funciono e desenvolvo as minhas estratégias, eu consigo, né, superar algumas situações com um impacto menor, inclusive sem adoecer. Né? Ou se eu estiver doente, eu consigo sair da situação. Entendi. Alex, e como que é lá na escola onde você trabalha, né? Você trabalha com jovens, você fala sobre isso com eles? Como que é o comportamento deles? Porque a gente aqui trabalha com jovens também, tem muitos jovens nos assistindo, né? Conta a sua experiência lá com eles, como que é feito o seu trabalho.
Bom, a gente tem dialogado muito pelo WhatsApp. Aí teve alguns alunos me procuraram nesse período com situações, né, que estavam vivenciando em casa, com essas questões também dos abalos emocionais. E aí é muito nessa Uhum. perspectiva mesmo, de uma palavra de acolhimento, né, de falar que isso vai passar, apresentar estratégias, né, eu oriento eles a pesquisarem no YouTube Mindfulness, enfim, adotar alguns hábitos novos, gerenciar o pensamento, pensar em como era legal e que daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Né? Eu acho que a Que gente tudo tem isso vai passar, é só um momento, né? É isso. uma fase, mas que vai passar. Então, ter esses pensamentos aí positivos, não é verdade? E em Fortaleza, como que eles estão, como que a população aí está reagindo, como que estão os protocolos? Vocês já retornaram às atividades? A previsão de retorno é em agosto, 1º de agosto. Então vai demorar um pouco ainda, porque é um espaço de muita aglomeração. Né? O prefeito, juntamente com o governador, lançaram um decreto e colocaram as escolas, as instituições, né, educacionais, como última fase de retomada de atividade. Então, comércio, Uhum. né, existe aí uma retomada gradual a cada 14 dias, né, e são 4 fases. Né, e aí eles definiram, de acordo com os nível de aglomeração e possibilidade de tomar cuidados, quais eram os setores da economia que iam retornar. Isso. Aqui também, né? A gente retornou algumas atividades, o Instituto Mirim ainda não retornou, mas nós estamos nos preparando para retornar, né? Por isso também dessa live, para a gente estar mais preparado, mais informado de como lidar com tudo isso. Alex, você tem um site também, né? Nesse site você tem alguns livros, tem alguns trabalhos que você realiza. Fala aí qual que é o site para nós. Depois a gente vai colocar aqui o site, o Instagram. Acho que todo mundo já tem Instagram. Mas e o seu site, como que é? Alex Viana Trainer, da mesma forma que escreve no Insta, né, .com. Aí Uhum. tem um linkzinho lá na descrição da bio do meu Insta, com o YouTube, com todos os canais que eu tenho disponíveis. Né? Tem alguns artigos que eu publiquei com base nos trabalhos desenvolvidos lá na escola. E no IGTV também tem alguns materiais. Aos poucos eu Uhum. estou me posicionando digitalmente. Estou escrevendo um livro e Legal. produzindo também um curso digital de neuroeducação. Olha, parabéns. Obrigado. Você tem livros também, parece que lá no seu site, se alguém quiser baixar. Isso tem sobre a Tem ansiedade, né? isso. Tá? Uhum. Assim, eu fiz uma coletânea de livros, né? E esses livros não são pirateados, sabe? Eu peguei Importante no Ler Livros, falar isso, né? São livros que estão disponíveis na internet de forma gratuita na plataforma Ler Livros. E aí eu fiz uma coletânea de livros que eu já li, que eu acho que são importantes. E tem livros bem, Uhum. bem interessantes mesmo. Eu sugiro que vocês acessem lá, alexpena.com/, alexpena3.com/livro, se eu não me engano. Mas lá no site, você navegando, consegue Já tem tudo, né? Tem encontrar o direitinho. link. Isso, Uhum. tem tudo lá bem direitinho. É Então só tá, clicar assim, na imagem que já faz o download do material. legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Alex? Alguém tem alguma pergunta? Assim, tá sendo bem sugestão de leitura, Alex. Pronto, deixei na mão. O erro de Descartes, do Antônio Damasio. Ele fala do princípio do marcador somático, que trata dessas questões viscerais, né? De como a gente processa as situações, não só de forma cognitiva e racional, mas a gente processa isso no corpo. E aí ele tem uma teoria bem interessante relacionada a essas questões de processamento Uhum. emocional. Como lidar com ansiedade? Bom, essa pergunta a gente vai responder mais para frente, um pouquinho, né? Pessoal, então vamos ter mais uma convidada. Bom, foi bem rapidinho, então, né, o Alex? Então, o tempo é pouco aqui da live, 60 minutos. Então, eu quero agradecer. Deixa eu ver aqui. Como lidar quando as emoções. Bom, a gente vai respondendo.
Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta para o Alex, pode mandar no direct, tá? Ou dele também, no Insta, que ele vai respondendo. Como eu falei, é bem rapidinho a participação, infelizmente, porque o tempo da live é pouco e a gente tem mais um pouco de assunto aí para comentar. Alex, muito obrigada. Agradeço esse aceite que você teve, foi muito bom. Foi um prazer te conhecer também. E você quer deixar alguma dica para os nossos mirins, alguma sugestão, algum conselho? Quero sim. Primeiramente agradecer, né, pelo convite, é uma honra. Eu dei uma pesquisada no Instituto Mirim, vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Viu? Pessoal, abrace, abrace mesmo. Eu sei que vocês já abraçam, conversei com a Vanessa. Né? Se mantenham nessa unidade, a gente precisa estar junto e a gente precisa se unir para ter força, certo? E em relação a tudo isso, Exatamente. procurem aproveitar ao máximo que a Joane vai trazer daqui a pouco. A minha missão aqui era mais trazer esse fundamento neurobiológico, né? Como é que funciona o cérebro nessas condições. E a Joane, como psicóloga, vai trazer um aprofundamento em relação às estratégias, né? Como é que a gente pode estar, a partir da psicologia, que é a ciência mais adequada, se munindo, né? Desse conteúdo, dessas estratégias para conseguir ter mais qualidade de vida. Então tá bom, vamos marcar aí mais outras lives, outros assuntos, né, o Alex? E mais uma vez eu agradeço muito, tá? Muito obrigada, continue assistindo a gente. A Joane vai entrar então. Foi um prazer. Um abraço, Alex. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Foi um tchau. prazer. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Saiu? Não. Isso. Agora sim, deixa eu chamar já a Joane aqui primeiro. Aí eu apresento ela. Pessoal, então a gente vai falar agora aqui com a Joane Butrago, psicóloga Olá! clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, life coach, facilitadora do programa de educação emocional positiva, pós-graduada em psicopedagogia e transtorno do espectro autista. Que currículo enorme, não é verdade, Joane? Né, Obrigada por menina? aceitar o convite, é um prazer ter você aqui. Como que você está? Eu tô ótima, melhor agora, falando para esses jovens. Adoro trabalhar com jovens. Então é uma área assim que eu acho que necessita de informações. São muitos questionamentos, são muitas coisas que passam na cabeça, são muitas incertezas. E essas incertezas e a ansiedade é algo muito presente, né, na vida de todo mundo. E como vocês estavam falando aí, e tiveram essa aula com o Alex, o professor Alex, da neurobiologia e do funcionamento, né, desse medo, é muito importante. É muito importante que vocês saibam disso, porque isso faz parte desse autoconhecimento. E vocês precisam desse fortalecimento agora. E a gente fala, inclusive, né, se não tem algum problema, se não tinha alguma questão com a área da saúde, pode surgir. Então, a gente na psicologia, né, a gente fala de prevenção também. Exatamente. Joane, você está falando aí de Belém do Pará, né? A Joane, como eu falei, ela é psicóloga clínica. Como que estão os atendimentos? Tem muita procura, Joane? Eu vi alguns noticiários falando que aumentou muito a procura, né? Pelos os atendimentos. Como que tem sido aí? Sim. Eu atendo online, então o meu atendimento é nacional. E essa procura, ela não tem sido só daqui, só daqui. Não é algo específico da região do norte. Tem Sim, sido uma busca nordeste, né, como o Alex estava aí representando, centro-oeste. Então tem bastante gente em sofrimento. E por isso que esse trabalho aqui do Instituto Mirim, de ter esse momento,
é muito importante, porque a gente acaba levando informação para você. Então, vocês que estão assistindo aqui a gente, é muito importante que vocês saibam e conheçam o seu funcionamento. E interessante a música que a Vanessa colocou aí logo de início, porque Do Lenine, né? do Medo. Lenine, Depois vocês pesquisem, pessoal. que olha, vocês estavam perguntando, que eu estava aqui assistindo junto com vocês a aula do Alex, e falava essa questão, né, do medo. E vocês tinham algumas perguntas da diferença. O que era o medo e o que é a ansiedade? Primeiro que eles estão conectados, então não tem como a gente tirar o medo e a ansiedade, eles estão ali, tá? Então já parte daí, que a ansiedade, ela é esse medo iminente. Ela é essa tensão, essa apreensão que nós temos. Então, o medo e a ansiedade não tem aí uma diferença, elas estão conectadas. O que tem é o nosso manejo com ela. Tá? O que tem aí é o nosso manejo. Quando você está em sofrimento, aí a gente fala de um transtorno. Mas ansiedade eu tenho, a Vanessa tem, você tem e deve ter. Porque a ansiedade, ela faz parte, ela é muito importante, como a Vanessa trouxe, para que a gente não corra risco, inclusive de vida. É o que nos move, né? É o que nos move. A ansiedade. Exatamente. Então, entrando aí naquela parte da música, olha só. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Esse tipo de medo aqui entra no que eu falei. Se ele não te deixa andar, como que você vai fazer? Você tem o teu trabalho para ir, você tem a sua rotina para seguir. Então, quando envolve isso, a gente já entra com um acompanhamento, a gente entra com esse autoconhecimento na terapia, né, que vai dar essa ajuda, vai contribuir. Você está falando da importância, né, Joane, da ansiedade. E o pessoal está perguntando aí como controlar, então, o medo e a ansiedade. Né? Como que podemos fazer isso? Bom, esse daí a gente já até coloca lá para aqueles pontos, né? Da dica lá para frente do e-book. Porque saíram algumas notas, a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente algumas orientações em relação à pandemia. E tem, né, fora essas relações de higiene básicas, né, que fala distanciamento, a questão também, né, da higienização. Então, logo no início da pandemia... A Organização Mundial da Saúde dá algumas dicas, né? Sim. Depois, pessoal, se vocês quiserem pesquisar, então, o que eles falam ali? Acho que a Joana até colocou, tem no seu Instagram, né? Eu vou colocar. Ouvir música, Sim. Ouvir uma música que você goste, assistir um filme, uma série, né? Sim. Descansar o cérebro, então não ficar correndo atrás de muita informação e também filtrar essas informações, é importante. Né? Essas correntes de WhatsApp aí com notícias, fake news, digamos assim. Então a gente tem que saber filtrar, porque quanto mais notícias nós vamos vendo, vamos lendo, assistindo, mais ansiosos nós vamos ficando. Né? Exato. Então a gente tem que saber filtrar, escolher um horário do dia para ler essas notícias, não ficar o tempo todo buscando. Uma outra dica bem legal que eu achei da Organização Mundial da Saúde foi disseminar notícias boas, histórias boas, né? Pessoas que se reinventaram durante essa pandemia, né? Pessoas que criaram algo. Então, tem histórias muito interessantes. Isso é importante Sim. também, né? Cuidar da saúde, da alimentação, fazer exercício físico mais dentro de casa. Então, tudo isso faz parte, né? Procurar ter pensamentos positivos. Então, a Organização Mundial da Saúde já deu várias dicas, né? Então, basta a gente seguir elas também, buscar o autoconhecimento, fazer terapia, né, Joana? É importante saber esse grau de ansiedade, como que está, porque a gente tem que saber nosso corpo como está reagindo.
Como que os nossos pensamentos estão? A minha qualidade de vida tá como? E aí, saber então se eu devo ou não procurar uma ajuda profissional. Perfeito, Vanessa. Teve uma pergunta aí que passou, que foi a questão se pode ser comparado o pânico, né, e a ansiedade. A ansiedade, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente fala aí de um leque de transtornos. Então, vem compulsões. Então, o pânico, ele é uma ansiedade já num grau aonde não está dentro da normalidade. Então, pode sim uma ansiedade gerar um pânico. Pode Exatamente. sim. E aí vai vir sudorese, vai vir taquicardia, falta de ar. Inclusive, foi até algumas pessoas tiveram, né, e acharam que era Covid, né, Covid-19. Então, por isso que é interessante que você saiba e tenha essa consciência, né, de você, para que você lide e não confunda o que é um sintoma do Covid, por exemplo, e o que você está tendo, que é um ataque de pânico, pode ser? Pode ser muito confundido. Entendi. E acontece, né, Joane, a gente fazer essas confusões, então, porque a ansiedade, quanto mais ansioso você vai ficando, mais sintomas físicos vão aparecendo e aí vai piorando, né? Então, Sim. saber medir esse grau de ansiedade é bastante importante. Tem outra pergunta aqui. Como perceber se está com tristeza momentânea ou ansiedade? Tá. Tudo que Acho eu falei que é o tempo, é o excesso. né? O excesso. É o excesso. Quando a gente fala da ansiedade, a gente fala de uma ansiedade que dentro da norma. O que a gente fala quando a gente quer dizer norma? É que a ansiedade, você vai conseguir fazer as coisas que você tem nessa ansiedade. Quando você não consegue fazer, por exemplo, você não consegue fazer uma higiene, né? Não consegue tomar um banho, levantar. Você já está nesse estado de que você não está conseguindo, está tendo prejuízos, tudo que traz prejuízo para a sua vida, aí você observa que não está legal. Então, tudo vai depender da duração, tá? Exatamente. É importante ressaltar também que tem dias que nós não vamos estar muito bem. Não quer dizer que nós vamos aí desenvolver alguma patologia. É verdade? Tem dia que a gente vai levantar e não vamos estar muito bem. Tem alguém falando aí que sente cansaço, sonolência, desânimo e acredita que não é a única. Tem dias, pessoal, que nós vamos levantar assim e tudo bem, né? A gente acolhe esses sentimentos, Sim. acolhe essas emoções, não vamos também ficar negando isso. Mas, como a Joane falou, a intensidade, né? Quanto tempo tem durado essa sonolência, esse desânimo, esse cansaço? Aí é o momento de buscar causando avaliação, porque a gente trabalha com ciência. Então, a gente trabalhar, eu acho, tem que avaliar. Cada caso é um caso, tá, Vanessa? Então, a gente tem que avaliar como é que tá. Porque às vezes é como você já colocou aí. A pessoa tá triste, é normal ficar triste. Ninguém tá tão bem nessa pandemia. Exatamente. Não se cobrem. Não se cobrem por isso. Ninguém tá tão bem, tá? Então, não existe nesse momento alguém que esteja radiante. Tá certo? E aí, a Vanessa trouxe essa questão, né, da Organização Mundial da Saúde, e eu separei algumas também dicas, que logo no início eu fiz o e-book, que são 10 dicas lá. Eu separei as principais, algumas a Vanessa já citou, que é a questão da notícia. Isso é muito importante, gente. Pessoas que têm já problemas com ansiedade, elas têm que se afastar desses grupos que estão compartilhando tantas coisas negativas. Porque a pessoa acaba aderindo ali questões, né, que vão envolver uma crise de ansiedade. Vai desencadear. Então é bom que você evite acompanhar. Faça o seguinte, entre em contato com instrumentos, com material e sites que sejam oficiais. Oficiais. Então, aí vocês também têm os grupos, né? A Vanessa até já falou. Tem os grupos, ela repassou isso pra gente, que vocês são, né? Tem esse acompanhamento. Então,
Olha as informações que o Instituto está mandando para vocês. É um canal oficial de vocês, é uma orientação que vocês acabam tendo. A gente, como eu estava comentando, né, Joane, os técnicos fazem esse trabalho de acompanhamento com os adolescentes, temos grupos de WhatsApp, temos assistentes sociais, psicólogos, instrutores, que dá aí todo esse apoio ao adolescente. Perfeito. Então, é importante buscar, pessoal, ajuda. Como a Jane falou, a psicologia ela é ciência. Então, tem que investigar. Né? Se você está sentindo alguns desses sintomas e não sabe como lidar com isso, busca ajuda profissional. Isso é muito importante nesse momento. E uma coisa importante, Vanessa, é orientar eles que às vezes você está aí e você acredita que não tem solução para o seu problema. Mas acredite que tem. Acredite que sempre tem. Mas com orientação, às vezes você está no momento e está com essa ansiedade, você não vai conseguir ver. Mas através do autoconhecimento, você vai ter essa informação. Você vai conseguir. Então, uma das técnicas que estão sendo trabalhadas e que, assim, está sendo muito, né, utilizada é a questão da respiração, né, da atenção plena, do mindfulness. Então, ela tem sido muito orientada junto com a terapia cognitivo-comportamental. E, em alguns casos, entram com medicação, quando a gente fala de um transtorno. Eu li um pouco sobre essa técnica, Joane, Sim. E como você falou, tem sido muito utilizada nesse momento, né, pelos profissionais, porque dá um resultado imediato. Na verdade, a pessoa, Sim, ela inclusive, já se Vanessa, sente bem. Semelhante a de ansiolítico. Olha, muito Semelhante a de interessante. ansiolítico. Isso é um dado, tá? Como que é o nome? Artigos. Fala aí para eles gravarem aí, Joane. O nome da técnica? Atenção plena. Atenção plena. Atenção plena. Uhum. Então, a atenção plena, que é algo até que a gente vai fazer aqui, para que vocês comecem a treinar. E é aquela coisa que eu falo. Às vezes você vai estar ali, vai fazer uma vez, talvez não consiga, de fato. Mas tudo é a repetição, é o treino. Tem esse treino. Então, em um momento você vai conseguir e aos poucos você vai vendo que vai passando os dias e aquele teu problema você vai aprender a lidar, ele não vai sumir. Importante que se diga isso. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de controle, de acompanhamento. É interessante você falar isso, né, Joane? Porque muitos desistem, né? Nas primeiras sessões, assim, já desiste. Ou acha que já está bem, já está tudo bem, ou então tem medo de prosseguir, né? Medo de se conhecer melhor, de enfrentar, então, alguns obstáculos. E como você falou da técnica aí, às vezes a gente realiza alguma técnica e não dá certo. Mas aí tem que persistir, é importante tentar algumas vezes. Sim, e foi bom você me falar que você me lembrou de uma situação, de um caso, porque tem, né, alguns casos, e teve um adolescente que me trouxe, né, em certo momento da sessão, que ele tinha uma crença de que ele não ia se sair daquilo, que ele não ia conseguir. Eu não vou conseguir. E eu sou fraco porque eu tô aqui. E eu falo para quem faz terapia que, na verdade, você é muito forte de ter procurado. Porque não é fácil fazer terapia. Não é fácil te encontrar no espelho ali e dar de cara com a tua realidade. Às vezes, essa realidade, você não tá tão bem com ela. E aí, não é fácil. Verdade. E a gente, na terapia, lá, a gente cria várias possibilidades para você. Então, solução e acompanhamento tem, senão o nosso trabalho, né, Vanessa, não existiria, porque isso é verdade. A mudança, ela existe, mas importante. Tem que ter disciplina. É importante. Tem que Exatamente. querer. Tem que querer, né, Joane? E, Joane, você tem algumas dicas de livros para nos passar? Tem do Augusto Cury, que é Ansiedade, que tem lá no site do Alex, inclusive. Ele falou, né? Isso. E a que eu vou fazer agora com vocês. O livrinho. Legal. Vem 100 cartinhas aqui para treinamento da atenção plena.
Então é de fácil, né? Dá para encontrar fácil. E outra coisa, tem várias técnicas também hoje em dia no YouTube, guiada, tá? Então dá para colocar lá atividade guiada, atenção plena, mindfulness. Então vai aparecer um leque de possibilidades. Então, Vanessa, você pode colocar aí? Vou colocar aqui. Eu quero que nesse momento vocês fiquem em uma posição confortável para vocês. Tá muito alto? Vocês estão conseguindo ouvir? Para mim tá bom. Responde aí, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Aumenta um pouquinho, Vanessa. Eu quero que vocês se conectem com essa música, com esse som. E depois eu vou passar alguns comandos para a gente treinar aqui. E se permita, tá? Eu quero que vocês busquem um lugar confortável, né, agora, nesse momento. Vocês vão pegar o indicador direito. Tem gente que está pedindo para aumentar, Vanessa, não estão ouvindo. Tá no máximo? Tá no máximo. Aumenta o volume, som gente. de vocês aí. É, o volume. Ó, agora sim, a Elisângela falou. Ó, Ana Patrícia também. Obrigada, Ana. Obrigada, Leane. Então, escutem um pouquinho esse som. Esquece um pouco o que vocês estão vivenciando aí agora, nesse momento. Tenta se conectar com essa música, com esse som, na verdade. Vamos lá? Quero que vocês peguem o indicador direito e vocês vão levar até a narina direita. Vocês vão respirar pela esquerda. Vamos lá? Vou fazer junto com vocês. Inspire. Expire. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Lentamente. Vamos lá. Mais uma vez. Muito bem. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado. E certos momentos vai vir alguma distração, mas tenta focar, tá? Concentra a sua audição na música, no som, na minha voz. Vamos lá. Indicador, agora do lado esquerdo. Lentamente, a forma mais carinhosa que você puder. Puxa o ar com o lado direito, tá? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Então é isso, pessoal. Viram como é simples começar? É começar. E tiveram pessoas que tiveram, dificuldade. E essas dificuldades, elas vão vir. É normal. Sempre vai vir um pensamento, vai vir alguém, vai vir uma fala que você não é aquilo que aquela pessoa está te falando. Entende? Mas tenta se conectar nesse momento e se permitir. Se permita. Isso para vocês e para mim e para Vanessa
vai ser muito bom. A gente vai estar expandindo a nossa mente, a gente vai estar focando no aqui e agora. E por isso que essas atividades são boas para a ansiedade, porque o ansioso está sempre e se, e quando, e amanhã, e o agora, e o hoje. Aproveitem esse momento em família. Conheça essas pessoas que estão aí com vocês. E não esperem perfeição. A perfeição, ela não existe. Ela não existe. Então é isso, Vanessa. Legal, Joane. Nossa, ó, maravilhoso. Até eu relaxei aqui. É o início, né, Vanessa? Assim, é o início, é o verdade. início, inicialmente. Vocês pode fizeram ser em casa? que tenha dificuldade, mas depois você faz quando próximo de dormir. O indicado é aí fazer até 30 minutos, mas aí você não vai fazer 30 minutos direto, você pode dividir ao longo do teu dia. Então, até 30 minutos. É gratuito. Outra coisa, de graça, água. Bebam água. Se hidratem. Muito legal. Joane, eu queria até comentar aqui, né, que nós, normalmente a gente se fortalece, né, pela presença das pessoas, nossa família, nossos amigos, e justamente nesse momento dessa pandemia, isso foi cortado. Esse contato social, às vezes a gente perde suporte social, afetivo, né? Então, lidar com tudo isso tem sido bem difícil. Aprender essas técnicas, então, se autoconhecer, tudo isso deve ser valorizado. E não perder o contato, não desconectar das pessoas. Não é porque a gente não pode ter o contato físico, a gente não pode fazer uma ligação, uma videochamada. Então, tudo isso nos fortalece também, né? Então, até coloquei aqui que nós estamos vivendo uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. Aprendemos a rever nossas prioridades, mudar o foco, valorizar o que realmente importa. Que nós possamos sair de tudo isso melhores, mais resilientes, solidários, que é um momento de desafio coletivo, né? Então, veio aí a necessidade da cooperação. O que é isso? Devemos agir com responsabilidade, né? Seguindo as orientações corretas de isolamento social, de higiene. Então, tudo isso é necessário. Então, a cooperação, a gente fala muito disso para os nossos mirins, a resiliência, empatia, o desafio coletivo, a empatia. Então, é importante nesse momento a gente ficar atenta a isso, né? Se autoconhecer, aproveita, né? Às vezes a gente reclama tanto que não temos tempo, então agora é o momento da gente parar um pouquinho, fazer essas técnicas de respiração, nos conectar conosco mesmo, aproveitar a nossa própria companhia, né, para se autoconhecer, apreciar a vida, apreciar as coisas boas que nos acontecem. Não precisa ser grandes coisas, aqueles pequenos detalhes, né? Então, praticar a gratidão também nos faz bem nesse momento. Muito. E descobrir as habilidades, né? Quem sabe você tinha um projeto para iniciar, quem sabe você estava aí com algo, isso, né? Para colocar em prática. Então, aproveita esse momento para tentar. Então, esse é o momento da gente se reinventar. De se reinventar, essa é a palavra, né, Joane? Isso, se reinventar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para Joane? Qualquer coisa também, Vanessa, eu estou disponível. Podem enviar por direct, podem seguir. Eu também tenho alguns vídeos que eu comecei agora na pandemia. Então, olha só, quando eu falo de novos projetos, então iniciei lá um modo de eu continuar passando informações. A música, gente, eu passei para a Vanessa o vídeo, ela vai colocar para vocês nos grupos. Vou colocar depois aí para vocês, tá? Vou mandar o link lá nos grupos dos aprendizes, dos cursantes e dos mirins executivos. Instrumentais.
São sons instrumentais. Então, vocês coloquem música, estão perguntando de música que indica. Coloquem música que não tenham letra, que sejam instrumentos. Se você gosta de um sonzinho da natureza, uma cachoeira, o que te faz feliz? Não tem uma música ideal. Mas o bom Como você falou, que... tem no Google lá também, Isso, né, Joane? mas o bom é que sejam sem muita letra, porque aí não vai te atrapalhar nesse momento que você tiver... porque imagina, o cérebro demanda muito de você lembrar de respirar e fazer a atenção plena. Vem os pensamentos, aí você agradece esse pensamento que vem e volta a tua atenção para a tua respiração. Legal. Joane, o Instituto Mirim aqui está agradecendo, tá? As nossas superintendentes, Eu agradeço coordenadoras, pelo convite, os me mirins. sinto muito honrada. Já tomei tereré aí. Minha formação é aí, né? Foi aqui, Então, estudou comigo, sim, né, Joane? estudei Vai aí. voltar, hein, Joane? Não sei. Espero você aqui. Não sei se volto, mas... Pessoal, a Joane faz atendimento online, tá? Então, se vocês quiserem, podem procurar ela nas redes sociais. Tem um canal do YouTube agora, né, Joane? Sim. Vou estar falando de novos projetos. A Joane Sim, é toda... então, tudo que vocês vários projetos. quiserem de mandar, às vezes está com vergonha de colocar aqui, pode me perguntar lá, que eu respondo. Manda um direct que eu respondo. O Alex também, né? Se vocês quiserem buscar o Alex também trabalha com adolescentes, vez ou outra, ele faz o site dele é muito rico, tem para os muita adolescentes. coisa. Então, ele acaba dando essas dicas, mas com didática de professor, né? Então, ele tem essas dicas, assim, por exemplo, corte pré-frontal, eu achei muito interessante que ele botou o CPF, nunca mais esqueço, coisa que eu não aprendi na escola, aprendi com o Alex. Isso é verdade. Então, são coisas que facilitam a gente, porque o cérebro demanda muito e são muitas informações. Então, a gente tem que lembrar de tudo, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Joane, pessoal. Quero te muito agradecer. Obrigada, meus amigos que estão aqui. Vanessa, pelo convite. Instituto Mirim. Então, Nós que agradecemos, Joane, você e o Alex, a todos que estiveram aqui conosco. Então, a gente chegou aí a algumas vezes 140 e poucas pessoas assistindo. Estamos à disposição, então, de todos vocês. Quem não conseguiu fazer pergunta ou nós não respondemos, manda lá no direct do Alex, da Joane ou do Instituto Mirim, tá bom? Joane, gratidão. Você e o Alex. Vanessa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.